turma, bem-vindos a mais uma aula. Hoje iremos dar continuidade ao conteúdo Propriedades dos Compostos Orgânicos. Na aula anterior, nós estudamos as propriedades físicas dos compostos orgânicos, relacionando a força intermolecular com a polaridade e com a solubilidade desses compostos. Também conseguimos fazer um levantamento sobre a polaridade deles. Então hoje nós iremos para a segunda parte da nossa aula, que é relacionar a força intermolecular com os pontos de fusão e ebulição dos compostos orgânicos. Então nós iremos olhar para diferentes compostos e colocá-los em ordem crescente ou decrescente em relação aos seus pontos de fusão e ebulição, mediante ao tipo de força intermolecular que cada um deles vai fazer. Então aqui eu coloquei para vocês 4 compostos orgânicos. Aqui nós temos o butano, propanona, propanol e o ácido etanoico. Então, inicialmente, nós vamos dizer qual é a força intermolecular que eles realizam e qual é a sua polaridade. No caso do butano, nós temos que o butano é um alcano, né? Então, ele vai ter aí somente polos parciais positivos, já que ele é uma molécula apolar. Se é apolar, ele vai realizar a força intermolecular do tipo dipolo induzido, não é verdade? Isso aí já está fácil da gente conseguir identificar. O propanona é uma cetona, então ele é constituído pelo grupo carbonila entre 2 outros carbonos. Dessa forma, nós temos aí o oxigênio tendo uma carga parcial negativa, já que ele é o elemento mais eletronegativo da substância, e as cadeias carbônicas vão ter cargas parciais positivas. Já que o oxigênio não está realizando uma ligação direta com o hidrogênio, nós vamos ter que essa molécula realiza somente a interação dipolo-dipolo, e também é uma molécula polar. O propanol é um álcool. O álcool, por sua vez, vai ter a carga parcial positiva na cadeia carbônica e a carga parcial negativa no oxigênio. Nesse caso, nós temos o oxigênio ligado diretamente ao hidrogênio. Então, nós vamos ter aí uma molécula polar, mas que faz ligação de hidrogênio. O ácido acético, por sua vez, tem o grupo carbonila e também tem o grupo hidroxila. Então, nós vamos ter 2 cargas parciais negativas, não é verdade? No oxigênio do grupo carbonila e no oxigênio do grupo hidroxila. Essa molécula aqui do ácido etanoico é uma molécula muito polar, né? Porque além de ter o oxigênio, vai ter outro oxigênio realizando ligação de hidrogênio aqui, ó. Então, nós temos que o ácido etanoico é polar e realiza ligação de hidrogênio. Então, até aqui, vocês já sabem fazer. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender como estimar os pontos de fusão e ebulição dos compostos de acordo com o tipo de interação que eles realizam. Mas como fazer isso, não é verdade? Então, vamos lá. A partir de agora, eu vou falar informações que é crucial que vocês anotem. Quando nós conseguimos definir qual é o tipo de interação intermolecular que os compostos realizam, fica fácil, né, a gente conseguir estimar, né, se um composto vai ter maior ou menor ponto de fusão em relação a outro. Porque veja só, nós temos que a interação dipolo induzido é o tipo de interação mais fraquinha e a ligação de hidrogênio é a nossa interação mais forte. Então, como as ligações de hidrogênio são forças de atração muito mais intensas, tanto quanto a dipolo induzido quanto a dipolo-dipolo, a energia necessária para separar as moléculas que estabelecem esse tipo de interação é muito alta. Então, nós consideramos que moléculas que fazem o tipo de interação ligação de hidrogênio vão ter maiores pontos de fusão e ebulição, quando comparamos a moléculas que fazem tanto dipolo-dipolo quanto dipolo induzido. Então, se a gente quiser colocar em uma ordem crescente de temperaturas de fusão e ebulição, nós dizemos que moléculas que fazem interação dipolo induzido vão ter menores pontos de fusão em relação a moléculas que fazem dipolo-dipolo, e as moléculas que fazem dipolo-dipolo vão ter menores pontos de fusão e ebulição do que as moléculas que fazem ligação de hidrogênio. Então, em uma ordem crescente, nós temos moléculas que fazem dipolo induzido, depois dipolo-dipolo e, por fim, ligação de hidrogênio. Então, agora vamos analisar aquelas 4 substâncias que nós vimos anteriormente e ver qual delas vai ter maior ponto de ebulição e colocar todas em ordem crescente.
Pronto, nós temos aqui. O butano, um hidrocarboneto da função alcano, realiza a interação dipolo induzido. Então, é o nosso composto que vai ter um menor ponto de ebulição quando comparamos a uma cetona, a um álcool ou um ácido etanóico. A propanona está realizando aí dipolo-dipolo. Então, vai ser o nosso próximo composto. E por fim, nós temos o propanol e o ácido etanoico. São duas substâncias que realizam ligação de hidrogênio. Então, e agora? Qual delas duas vai ter um maior ponto de ebulição? O ácido etanoico. Mas, professora, por que o ácido etanoico vai ter maior ponto de ebulição que o propanol? Eles dois realizam o mesmo tipo de interação intermolecular. Vem cá, vamos ver isso aqui. Nós temos o ácido etanoico, que é da função ácido carboxílico, e ele está fazendo uma interação com outra molécula de ácido etanoico. De forma geral, os ácidos carboxílicos, mesmo fazendo o mesmo tipo de interação que um álcool, ele acaba tendo maiores pontos de ebulição e fusão também. Por quê? Porque ele é capaz de realizar o dobro de ligações de hidrogênio que o propanol. Veja aqui que nós temos o oxigênio do grupo carbonila realizando uma ligação de hidrogênio com o hidrogênio da outra molécula de ácido etanoico. E aqui mais abaixo nós temos o hidrogênio do grupo hidroxila fazendo mais uma ligação de hidrogênio com o oxigênio do grupo carbonila da outra molécula de ácido etanoico. Então, o ácido etanoico, os ácidos carboxílicos de forma geral, além de fazerem a sua ligação de hidrogênio individual, né, que é entre o oxigênio e o hidrogênio aqui da molécula, eles têm a capacidade de fazer mais duas ligações de hidrogênio, né, se ele estiver interagindo, por exemplo, com outra molécula de ácido etanoico ou até mesmo com outra molécula de água. Já o propanol, veja aqui, o propanol tem o grupo hidroxila na ponta e o hidrogênio desse grupo hidroxila pode fazer mais uma ligação de hidrogênio com o oxigênio de outro propanol. Veja que ele só pode fazer mais uma ligação de hidrogênio, além da sua própria ligação. Então, enquanto o ácido etanoico ele pode fazer mais duas ligações de hidrogênio, o propanol pode fazer somente mais uma. Então, eu preciso de muito mais energia para separar uma molécula que faz duas ligações de hidrogênio do que uma molécula que faz apenas uma. Então, eu vou ter maiores pontos de ebulição no caso do ácido etanoico do que no propanol. Então, quando eu tenho duas moléculas com o mesmo tipo de interação intermolecular, eu preciso analisar este caso, tá bom? Veja aqui, só para ter uma ideia como o tipo de interação que a molécula realiza faz diferença para conseguir estimar os pontos de ebulição e fusão. Veja aqui, ó, o butano, que é um hidrocarboneto, tem o ponto de ebulição 0 graus Celsius, enquanto o propanona já subiu para 56 graus Celsius. E o propanol, que é um álcool, já foi para 97 graus Celsius e o ácido etanoico já pulou para 117,9 graus Celsius. Então veja a diferença aqui, né, principal, dando mais um foco para o caso do propanol e do ácido etanoico. São dois compostos com o mesmo tipo de interação intermolecular, porém, pela quantidade de possibilidades que o ácido etanoico tem de realizar mais ligações de hidrogênio, ele vai ter maiores pontos de ebulição do que o propanol. Observe também o seu ponto de fusão. Eu coloquei só o deles dois para dar um destaque. Veja que o propanol tem um ponto de fusão de menos 126 graus Celsius e o ácido etanoico está em 16,5 graus Celsius. Agora vamos para outros exemplos, como é o caso aqui do metanol, etanol e do propanol. Veja, são três moléculas que fazem o mesmo tipo de interação intermolecular. Por quê? Porque são três álcoois. São moléculas polares e que fazem ligação de hidrogênio. Então, quando temos moléculas com o mesmo tipo de força intermolecular, analisamos a sua massa, né? Porque quanto maior a massa, quanto maior a cadeia, né, desse composto, maior será a quantidade de átomos. Logo, teremos maiores nuvens eletrônicas. E se nós temos maiores nuvens eletrônicas, vai ser mais fácil polarizar essa molécula. Então, veja, aqui, ó, o metanol, ele vai ter um menor
ponto de ebulição do que o etanol e o propanol. Por quê? Porque a sua massa molar é de 32,4 gramas por mol. Então, dos três, o metanol é que tem a menor massa. Logo, ele vai ter um menor ponto de ebulição do que os outros dois. O etanol tem a massa molar 46,7 gramas por mol. Logo, ele vai ter um maior ponto de ebulição. E, por fim, o propanol, que é o composto que tem maior massa molar, vai ter o seu ponto de ebulição também maior, tá ok? Agora, muita atenção para o caso dos haletos. As temperaturas de fusão e ebulição dos haletos são próximas às dos hidrocarbonetos, do tipo alcanos, quando comparados a compostos de massa molar semelhante, é claro. Essas temperaturas de fusão e ebulição, elas vão aumentando gradativamente, à medida que aumentam a cadeia carbônica, aumentam o número de halogênios substituídos, ou seja, quando tem um dialeto, um trialeto, um tetraleto. Por quê? Porque a função orgânica aleto, ela é derivada de hidrocarbonetos, não é verdade? Então, quando eu retiro um hidrogênio da cadeia carbônica de um hidrocarboneto e substituo por um halogênio, eu vou formar uma função orgânica aleto, um aleto orgânico. Então, quando eu substituo 2 hidrogênios por 2 halogênios, eu vou ter um dialeto. Se eu substituo 3 hidrogênios por 3 halogênios, eu vou ter um trialeto e assim por diante. Essas temperaturas de fusão e ebulição, elas também vão aumentando gradativamente à medida que se aumenta a massa molar do halogênio substituído. Ou seja, se eu tiver uma cadeia carbônica com um flúor, eu vou ter que essa molécula vai ter um ponto de ebulição e fusão menor do que um composto que tem aí a substituição por um cloro, que tem maior massa molar que um flúor. Se eu tiver agora uma cadeia que tem um cloro e outra cadeia que tem o iodo, a cadeia que tem a substituição pelo iodo vai ter maior ponto de fusão e de ebulição, porque entre esses 4 halogênios, o iodo é o elemento que tem maior massa molar. Vamos ver um exemplo. Eu coloquei aqui, o grupo funcional aleto orgânico, caso vocês tenham esquecido, Eu tenho aqui um hidrocarboneto, onde eu tenho um hidrogênio substituído por um halogênio, E esse halogênio pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo. Então vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho a molécula 1,4 diclorobutano e tenho outra molécula 2,2,3 triclorobutano. Então aqui eu tenho um dialeto e aqui eu tenho um trialeto. Qual deles dois vai ter maior ponto de fusão e de ebulição? O triclorobutano. Por quê? Porque aqui eu tenho 3 substituições por cloro, já que eu tenho 2. Então, o triclorobutano vai ter maior ponto de fusão e de ebulição do que o diclorobutano. Já se eu tiver o iodopropano e o clorobutano, qual deles dois vai ter maiores pontos de fusão e ebulição? O iodopropano. Por quê? Porque o iodo é quem tem maior massa molar entre ele e o cloro, tá bom? Então, esses 2 exemplos são 2 fatores que eu preciso estar analisando, para saber qual dos halogênios, qual dos haletos vai ter maiores pontos de fusão e de ebulição. Eu também preciso estar analisando aí, o aumento da cadeia orgânica, porque se eu aumento a cadeia orgânica, eu vou ter uma maior massa molar da molécula completa. Então, isso também aumenta os pontos de fusão e de ebulição, tá ok? Hoje completamos o conteúdo de propriedades dos compostos orgânicos, tá bom? Então, eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Bons estudos. Um grande abraço.